Com certeza a coisa mais comentada dessa última WrestleMania foi o combate do Undertaker contra o AJ Styles. Um combate no cemitério que tiveram na primeira noite da WrestleMania no sábado, né? Um combate aí que chamou muito a atenção porque ele passou por uma produção de filme, né? Ele acabou rolando ali como se fosse um filme de fato. Já era dito que Bray Wyatt contra John Cena seria mais ou menos um filme, né? Só que esse combate do AJ Styles contra o Undertaker não tinha sido relatado nada. Era um mistério. Entendia-se que deveria ser gravado em algum estúdio, algo assim. E também tinha lá aquela questão de ser um combate de enterro vivo, né? Então, normalmente combates de enterro vivo, eles rolam uma luta normal ali. E no fim das contas, depois a diferença é que você tem que enterrar seu adversário para sair vitorioso. E aí esse combate, ele surpreende porque ele tem essa estipulação de enterrar o adversário vivo, mas ele não é só isso. Ele é mais do que isso. Ele tem um cenário de cemitério, ele tem os elementos do cemitério ali, as cabaninhas em volta ali, as lápides. E ele aconteceu de noite ainda por cima, era algo que talvez alguns de vocês estavam esperando. Eu não estava esperando acontecer de noite. Eu esperava que seria de manhã e de tarde, assim, que seria mais fácil de gravar. Mas eles fizeram de noite, né, pra deixar mais assustador, né? E aí, tudo no combate funcionou. Desde a entrada do AJ Styles lá se fingindo de Undertaker ali. E aí, foi algo muito troll, né? De repente, ele abre o caixão, ele tava lá, começa a tocar a theme song dele e ele debochando ali. Algo que é tradicional de alguns superstars que já rivalizaram com o Undertaker, tentar debochar com ele, essa história de Deadman aí. E todos eles tiveram um destino bem cruel, né? E o Undertaker vindo como American Badass, né? O Undertaker retornando com essa gimmick. Eu duvidei até o fim que isso iria acontecer. Eu acho que quem acompanha a história do Undertaker sabe que depois que ele deixa de ser American Badass, seria muito difícil ele voltar a ser um dia. Porque ele já se tornou meio que um ícone da WWE, já como Deadman. Então, muitos já imaginavam que o Undertaker talvez estivesse aposentado nesses anos de agora, e ele continua na ativa, e não só continuou ativa, como ainda mudou também a gimmick, voltou para uma antiga gimmick sua, né? Algo que é assim inacreditável. Eu particularmente acho até interessante essa mudança. Eu acho que o Undertaker, se a intenção dele é ter esse tal contrato vitalício com a WWE de lutar por tempo indeterminado, aí ele que sempre se mantém nas ativas todos os santos anos, então ele teria que passar por alguma reformulação no seu personagem, já que aquele personagem dele estava começando a ficar um pouco saturado. Ainda mais depois de perder a streak, perder de novo na WrestleMania e tal. Isso estava meio que desgastando um pouco o Undertaker, né? Então ele teria que passar por alguma mudança. Eu acho que essa mudança para American Badass pode ser ótimo. Ele me pareceu até um pouco menos velho, utilizando essas roupas dele ali de motoqueiro. Então acho que combinou. Além disso, dá para trazer elementos dele, Mark Calaway, né? Ele com o American Badass é muito mais humano, então isso vai ser legal pra galera ter um pouco mais dessa conexão com o Mark. Não é da nossa época, a época dele do American Badass, então muitos de nós não pegamos aquilo ao vivo, show por show. Nós pegamos alguns trechos ainda que dá para assistir. Agora tem essa possibilidade de vermos um pouco mais. E só a primeira luta já foi muito bom, né? A própria entrada dele ali, vindo com a sua moto, e aí de fundo metálica ainda por cima, mudou, né, mais uma vez. Ele já utilizou, se não me engano, 2 ou 3 músicas no passado diferentes na entrada de American Badass, agora vem para outra diferente. E eles vão pra luta, uma luta muito bem produzida ali, onde os dois... o que eu mais gostei dos dois foi os diálogos entre eles, né, um provocando o outro, um conversando com o outro durante a pancadaria ali. E aí o Undertaker quebrando ali meio que o braço no vidro do carro, rasgando ali o braço, mas continua lutando mesmo assim. E depois as interferências ali do Gallows e do Anderson, levando aqueles cardeais saindo dentro daquela cabaninha ali, um negócio bem assustador. E o Undertaker indo pra cima de geral, batendo em todo mundo, pegando ali a pá e mandando a pá em geral. Nisso vem o AJ Styles, manda aquele concreto nele ali, né, aquela lápide na cabeça dele. Começa a humilhar o Undertaker, né? Quebra o Undertaker ali naquela cerca, joga o Undertaker dentro do túmulo. Tava tudo bem feito, até que de repente o Undertaker apela e faz ali os poderes dele, né? Aparece ali atrás do AJ Styles e aí apelou, né? Aí apelou mesmo. E você vê a vantagem de você ter uma luta gravada, uma luta editada, né? Dá pra você fazer esses efeitos que normalmente você não veria numa luta normal.
E depois disso foi demais, ali o poder dele com o fogo em cima da casa, e ele jogando lá o OC de cima da casa, fazendo um chokeslam ali no AJ Styles, derrubando ele. E no final lá humilhando o AJ Styles, né? Vamos conversar. E o AJ Styles pedindo desculpa, né? Ah, agora você quer pedir desculpa, né? E aí ele fingindo, né? Que não, tá tudo bem. Você fez uma ótima luta, eu te perdoo, né? E mandando lá o Tease Sparta, né? Deu uma de Leônidas lá, deu um chutão ali no AJ Styles. O AJ Styles cai no buraco. E aí então o Undertaker joga a terra e tava lá a lápide já escrito, né? AJ Styles, descansa em paz. E o Undertaker sai por cima, o Undertaker sai vitorioso. Uma baita produção, uma baita luta. Algo que eu acho que ninguém estava esperando que fosse nesse estilo, e foi, e agradou a maioria. E é isso, cara, é entretenimento, né? WWE é entretenimento, é isso daí. Então, embora alguns talvez pudessem imaginar que Undertaker contra AJ Styles no passado, mais jovens, poderiam fazer uma luta tradicional mesmo dentro do ringue, talvez dentro de uma jaula, eu concordo, poderia ser uma excelente luta, mas hoje, com as limitações que os dois sofrem pelo fato, principalmente do Undertaker estar velho, né? O AJ Styles talvez até pudesse aguentar ali alguma coisa com ele, mas não seria a mesma coisa de anos atrás, né? Então, até por não ter público, houve aí essa possibilidade de eles fazerem uma produção de filme, fizeram e deu certo, funcionou, repercutiu bem. Então, abre até portas para que Undertaker realize outras lutas assim no futuro, contra adversários também ali que talvez fossem se encaixar, como por exemplo o Sting. Todo mundo fala do Sting lutar com o Undertaker todo ano, né? E eu acho que essa Dream Match hoje seria complicada de acontecer pela idade do Sting e do Undertaker, principalmente da do Sting. Mas com uma produção de filme, com umas edições assim, dá pra fazer uma luta épica entre os dois, né? É claro que alguns vão dizer, putz, mas aí uma luta Dream Match dessa rolar sem ninguém assistir ali ao vivo, na hora, é meio chato, né? Mas por outro lado, o pessoal pode ver ao vivo e pode ser um lixo, igual aconteceu lá com Goldberg e Undertaker. Então, talvez um negócio melhor produzido seja tão bom, até melhor do que você fazer lá os caras enfrentarem-se numa arena cheia e acabar sendo um combate bem decepcionante. Então, acho que abre portas aí para o Undertaker fazer outro tipo de luta assim, contra o próprio Kane, né? Contra outros adversários. Não precisa nem ser nesse mesmo cenário, pode ser em outros cenários. É engraçado quando eu comentei isso, teve uns caras lá que sacanearam, eles comentaram, é verdade, pode ser outros cenários, tipo no asilo, né? Isso aí foi maldade demais, mas pode ser em outros cenários, cara. Pode ser em outros locais assim também, uma dessas brigas. Eu acho que funcionariam muito bem pro Undertaker. Então, foi incrível, né? Foi incrível, foi talvez a melhor coisa dessa última WrestleMania.